Caríssimos irmãos e irmãs, uma breve mensagem. Esse 12º domingo do tempo comum, Jesus nos encoraja a missão, está dizendo aqui aos seus apóstolos, a liturgia toda da palavra mostra, assim, fala da nossa vida como uma missão e que a gente precisa de coragem, a gente não pode temer, os desafios que a vida vai trazendo para nós. Nós temos aqui na primeira leitura o profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que é um profeta que nasceu lá pelos anos 650 a.C., e ele começa a atuar aos 24 anos, por volta de 626, na época do 13º ano do rei Josias. Ele atuou na época de rei Josias e rei Sedecias. Josias foi um rei também jovem, que buscou fazer uma reforma litúrgica na vida do povo de Israel, convidando o povo à oração e tudo mais. Só que havia a prática, essa reforma litúrgica aí não teve muito sucesso, Até depois o rei morre lá em Meguido, lá no ano 609, aí não consegue ir à frente essa reforma, E o povo vai se desviando de Deus, Mas as autoridades, assim como o rei também foi agindo de forma estranha, Sedecias também, foram ouvindo os conselhos do rei do Egito, querendo se armar contra outros reinos, O rei lá Nabucodonosor já estava também ganhando força, O rei da Babilônia. Então ali, os anos 600 e pouco, Jerusalém é cercada, é ameaçada, e eles fazendo coisa errada, e o profeta então é chamado a denunciar essas atitudes que demonstram falta de fé em Deus, Ou seja, uma traição a Deus, que não confiaram mais em Deus, estavam confiando mais nas armas, E aí, então, o profeta, imagina, ele chega, ele é da cidade de Anatot, uns 6 quilômetros mais ou menos, próximo a Jerusalém. Ele vai diante do templo, na frente do templo, ele começa a pregar dizendo que virá desgraça sobre aquele povo lá, O povo que desobedeceu a Deus, não estava sendo fiel a Deus, porque a religião que eles estavam vivendo, o modo como eles estavam vivendo lá, estimulava, encorajava as pessoas à autocomplacência, a pessoa ter dó de si mesmo, um vitimismo, Ou então ajudava também as pessoas assim, incentivava, convidava as pessoas à hipocrisia. Tem um capítulo lá do profeta Jeremias que ele diz lá que Deus falando com o profeta, não pedi, em momento nenhum pedi sacrifício. Quando tirei vocês do Egito, não pedi sacrifício nem holocausto. Eu pedi que vocês me escutassem a minha voz. E o povo não estava escutando a voz através dos profetas. Então o que acontece? Jeremias ele é perseguido, ele é maltratado, ele prega a desgraça que vai acontecer e de forma em breve, E o pessoal não atenta a isso, acha que ele está louco, que ele está falando contra o reino, e aí prendem ele, jogam ele num buraco lá cheio de lama, E espancam ele, todas essas coisas, depois ele sofre o exílio. Então é uma pessoa que não pode nem ter família, É próximo, todo mundo ia conhecer ele, Então, como se ele vai ter família, a família dele também vai sofrer ameaças, E ao falar nisso, até nós temos aqui a presença maciça da pastoral familiar, Tem várias pessoas aqui, camiseta, a equipe aqui da liturgia da palavra, A equipe da liturgia, então, a equipe da família, o setor família, pastoral familiar, Sejam todos bem-vindos. Como que é importante a vida em família? E nós percebemos que muitas vezes, a gente sofre medo, começa desde a infância. Todos nós passamos por situações de medo. O profeta Jeremias aqui, ele sofreu um medo, uma ameaça, ele teve medo em muitos momentos, Ele até diz lá, sou jovem ainda, não sei nem falar. Mas Deus diz para ele, não, tenha coragem, eu vou colocar minhas palavras na sua boca. Então você não pode ter medo. E aí ele até responde, o salmo aqui tem tudo a ver, ele diz lá, assim é bom o Senhor nosso Deus, sua bondade... Ele diz aqui no Salmo, os humildes vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Ele experimentou também o consolo de Deus, Não livrou ele do sofrimento, mas Deus deu força para ele cumprir a sua missão. E a gente vê que desde pequeno nós sofremos medo, Criança tem medo do escuro. Quando criança nós temos medo do escuro, ou às vezes tem medo de bicho-papão, de monstros, que os adultos, de uma forma imprudente, às vezes incutem na cabeça da criança. Às vezes tem pai e mãe que fala para a criança, fica quieta na missa, não fala nada, não, fica quieto, senão Deus vai ficar bravo com você. Então a criança às vezes cria um medo de Deus, Em vez de ter um respeito, um amor a Deus, tem medo. Quando nós somos adolescentes, jovens,
A gente também tem medo de si mesmo, né? A gente está se descobrindo. A gente tem medo, às vezes, até de chegar numa outra pessoa, né? O rapaz, o menino, o moço chegar na moça, é a timidez. Aí, quando adultos, nós temos medo de perder o emprego, medo de decepcionar as pessoas, não ser aceito em determinado grupo, não conquistar determinado equilíbrio social, né, e financeiro. E aí, quando idosos, temos medo de não sermos úteis na convivência familiar e social, temos medo até da morte. Mas em tudo isso aqui, Jesus, no Evangelho, ele aqui nos convida a ter coragem. Ele diz, não tenhais medo dos homens. Por 3 vezes Jesus diz, não tenhais medo dos homens, porque não há nada que está escondido, que não seja revelado, oculto, que não seja conhecido, né? Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, não podem matar, né, a vida mesmo plena nossa. Não tenhais medo, porque vós valeis mais que os pardais. Jesus está mostrando que é uma hierarquia, né? Tem coisas que a gente tem que ter medo mesmo, né? Medo de perder a nossa fé, a gente tem que ter medo de ofender a Deus, medo de perder a salvação, né? Isso deveríamos ter medo. Mas outras coisas nós somos convidados a superar, né? E a gente só vai superar com a graça de Deus. Por isso que São Paulo diz lá que a graça de Deus ela é muito abundante, ela alcança todos nós. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, como uma peste, uma pandemia, assim, que vai contaminando, de um passa para todo mundo, né? O pecado de Adão e Eva. Mas também por um homem e uma mulher, né? Jesus, Maria, a nova Eva, o Jesus, né? O novo Adão, veio a nós a salvação. Jesus deu a sua vida por nós e esse seu sacrifício atinge a todos nós. Então a graça de Deus é que vai dar força para nós superarmos os nossos medos. E nós precisamos disso aí, né? Então, o medo é algo normal. Tem aquela música que o pessoal canta assim, em medo eu não te escuto mais, você não me leva a nada. O medo é como um conselheiro que vai orientando a gente a ficar parado, a gente não se mover, a gente não avança na relação com as pessoas, nem com Deus, a gente fica estagnado ali, parado. O medo nos paralisa. Ou o medo põe a gente para correr, né? A gente desperta em nós a fuga, não queremos tocar no assunto, não queremos enfrentar as situações ali, né? O medo pode colocar isso, né? Aí então a gente pensa assim, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Mas aí vem aquele que Jesus ensina, pague o mal com o bem, e que a oração atribuída a São Francisco diz, onde houver ódio, que eu leve amor, ofensa, que eu leve perdão. Então, onde houver medo, que eu leve a coragem. E nós precisamos justamente disso, né? Despertar em nós a coragem, saber que Deus está conosco. Tem até nos escritos de São Francisco, chamado Ditos de Frei Egídio, capítulo 9, que fala sobre as tentações. Um frade chega até esse Frei Egídio, que é um frade muito sábio lá, cheio de uma espiritualidade muito forte, né? Um frade lá pergunta para ele, lá, Frei Egídio, qual que é o remédio que o senhor me orienta, o conselho, o remédio para a minha fraqueza diante da oração? Toda vez que eu vou rezar, não tenho piedade, eu sou duro, seco na minha oração, né? Eu me distraio facilmente, não consigo rezar direito, né? Aí o Frei Egídio fala, de fato, é uma batalha mesmo, mas você tem que ter coragem. Em outras palavras, ele diz isso, né? Eles imaginam um rei que tem 2 cavaleiros, né? Que se dispõem a guerrear por ele, né? Lutar pelo rei. Então, aquele que tem armadura vai com coragem lá enfrentar os inimigos. Mas imagina que aquele que não tem armadura, um pobrezinho lá, ele diz para o rei, rei, eu não tenho armadura nenhuma, mas mesmo assim eu vou lá lutar pelo reino, vou dar minha vida, né? Então o rei, diante disso, o rei pega e fala para os empregados, dê para ele a melhor armadura aqui, porque ele tem amor ao reino, ele vai lutar por nós aqui. Então ele reveste essa pessoa da armadura. Assim é Deus também conosco. Se a gente não desanima, se a gente enfrenta a batalha do dia a dia nosso com coragem, a graça de Deus vem até nós, né? Ela se expressa, ela se manifesta na nossa boa vontade. Então, muitas coisas, desde pequeno, a gente é incutido em nós o medo, né? Então, a gente tem muito, politicamente correto, você não pode falar determinadas coisas, né? A gente tem que medir, lógico que tem que medir o que fala, né? Mas o profeta Jeremias aqui, ele enfrentou isso aqui com muita coragem, né? Assumiu as consequências, né? Daquilo que Deus chamou ele a realizar, né? Também nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus agiu assim e diz que nós devemos agir assim também, né? O Evangelho tem que ser anunciado, a boa nova, não é uma imposição assim, né? Mas a alegria de sermos cristãos. Tem gente que tem medo de professar a sua fé, né?
Às vezes uma catequista lá perguntou, numa missa de primeira Eucaristia, o padre, o catequista perguntou para as crianças, lá na catequese para a primeira Eucaristia, né? Perguntou para as crianças se elas já viram alguma vez o pai e a mãe rezando junto em casa, em família, né? E aí, praticamente ninguém levantou a mão. Parece que os pais têm uma vergonha de rezar juntos, né? Aí, quando perguntaram, vocês já viram alguma vez diante de vocês o pai e a mãe brigar? A maioria levantou a mão. Então, às vezes, nós temos medo daquilo que é bom, de transmitir a nossa fé, de dizer que somos cristãos, católicos, e aquilo que não deveria acontecer, que a gente deveria ter medo mesmo, em vergonha, a gente não tem vergonha, não tem medo, né? É um contra-testemunho. Então, a palavra de Deus aqui nos convida a termos coragem. Jesus mostra para nós aqui que a gente precisa ter coragem, né? Porque Ele está conosco, Deus está conosco. É isso que experimenta o profeta, é isso que Nossa Senhora nos ensina também, diante do anjo que anuncia a missão que ela vai ter também tão difícil, né? Ser a mãe do Salvador. Ele diz, não tenhais medo, pois encontraste graça diante de Deus. Então, o que nós precisamos é confiar na graça de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, nossas famílias, para que sejamos fiéis a Deus em nossa vida e em nosso testemunho da fé. Que assim seja. Amém.